Boa noite, senhores, tudo bom? Então, hoje é a nossa segunda aula, nossa disciplina Ética Geral e Profissional. Na aula passada, né, a gente começou a abordar um pouco a respeito da ética, fazer um bate-papo com vocês, justamente para compreender, né, se existe distinção entre ética e moral. Aí a gente viu, né, que a origem da palavra, né, ética, ela vem do grego, moral vem, né, de origem latina, e as duas significam costumes. Então foi isso que a gente conversou. Então, assim, se a gente fosse ver ali, né, pela questão, né, do significado, as duas significariam a questão dos costumes ou a questão do hábito, né? Então você fazer algo de uma forma reiterada. A princípio não haveria, né, nenhuma distinção entre ética e moral. Porém, né, convencionou-se, né, uma distinção que é a seguinte: a ética, ela é a ciência, ela é o estudo, né? E então se definiu que a ética, ela é o estudo da moral, né? A ética como sendo o estudo, né, a ciência dos costumes. Legal? Foi mais ou menos aí que nós paramos, né? Claro que na aula passada a gente fez toda a apresentação, plano de aprendizagem, e a gente vai daqui. Me lembro que o Davi tinha até anotado qual que era o slide, me veio na memória. Então, eu acho que eu voltei uns 2 slides só para passar de uma forma bem sucinta. Eu acho que era, não sei se era 22 ou era 24, estava um dos dois. Era 24, eu voltei até no 22, mas eu acabei comentando aqui, né, a questão da ética ser a ciência, mas eu tinha só voltado a esse ponto. Como ciência, a ética procura extrair dos fatos morais os princípios gerais a eles aplicáveis, né? Aí a gente explicou aqui, e daí era aqui que a gente acho que tinha parado. Assim, o complexo de normas éticas, né, se alicerça em valores, normalmente designados como valores do bom. Há conexão indissolúvel entre o dever e o valioso, pois a pergunta o que devemos fazer só se poderá responder depois de saber a resposta à indagação. O que é valioso na vida? É bem bacana e na verdade, a gente daqui a logo em seguida a gente vai começar a entrar na questão histórica, né? Onde daí a gente vai começar com a questão dos gregos, o que os gregos entendem por ética, né? É bem legal, é bem bacana, e a gente vai observar que às vezes a gente tem esse mesmo pensamento para outras coisas, né? Ou muitas pessoas vão comentar a respeito assim, ó, talvez, né, aquela pessoa que ele tem um comportamento equivocado, ele tem aquele comportamento equivocado porque ele não tem sabedoria. Porque se ele tivesse um pouco mais de conhecimento, ele jamais agiria dessa forma, né? Existe muito disso, né? Existe, inclusive, por exemplo, às vezes a questão do criminoso, né? Aí fala assim, ah, não, mas o criminoso ele agiu assim porque ele não tinha um conhecimento da realidade. Aquela pessoa que talvez furtou alguma coisa, se ele tivesse um pouco mais de instrução, um pouco mais de noção, ele saberia, ele teria uma sabedoria suficiente para tentar outros caminhos que não furtar o do colega, né? Isso é bem bacana, isso vai vir lá dos gregos. Então, como a gente está trabalhando e falando, né, a questão dos costumes, do hábito, e o nosso objetivo é o quê, né? Que a gente tenha, né, bons costumes e bons hábitos, e que a sociedade e a coletividade trabalhem nesse sentido, né? Ah, eu vou desenvolver um código de ética aqui aqui do nosso grupo, né? Então a gente vai definir o que é correto, o que é valioso, o que é importante, e daí a gente vai conseguir, né, discriminar e determinar bem direitinho. Comentei na aula passada a respeito, né, se alguém não estava presente, que é bem interessante, que é o seguinte: se você quer identificar se a pessoa ela é correta, ela não é correta, o pensamento dela, né? Bastaria a pessoa pensar que se ela fosse invisível, né? Se você ou pudesse se tornar invisível, né? Se você puder se tornar invisível, né? O que você faria? Se você pudesse fazer qualquer coisa sem que as pessoas soubessem? Isso é muito interessante, né? Porque daí a pessoa vai revelar. Talvez algumas pessoas possam não vir a ter um determinado comportamento porque elas têm receio da punição. Mas se não houvesse a punição, se houvesse a certeza da impunidade, a pessoa agiria de forma, né, diferente.
Aí vai demonstrar que existe, né, um desvio moral, um desvio no caráter da pessoa, né? Tem alguns vídeos no YouTube bem interessantes que eles começam a trabalhar, né, a questão de pessoas que são sociopatas, né? Então, assim, a pessoa, tipo, criminoso, ele prejudica diversas pessoas, ou prejudica a vida das pessoas, mas ele não tem nenhum tipo de remorso. E se a gente for observar, a princípio do que a gente vai ver historicamente, eles vão dizer assim, ó, que cada um sabe dentro de si o que é correto. E a pessoa tem isso dentro dela. Aí eu até brinquei e comentei com vocês acham que isso é um comportamento que é aprendido ou que isso é algo que é nato da pessoa? A pessoa já nasce com aquilo, sabendo o que é bom, né? Ele pode agir, todos têm livre-arbítrio, então ele pode agir de forma diferente, mas dentro dele, aí que foi o questionamento, dentro dele, ele nasce com isso ou ele desenvolve isso? Vamos aqui adiante. Né, professor? Né? Maquiavel, todo homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Legal, bom, show. Eu li, não sei se era o que eu li, né? O que eu ia dizer que eu li o Príncipe, né? Que era assim, o Tchan, assim, e daí eu falei pro meu filho, pega esse livro para ler, coisa e tal. Ele não sei, era muito novinho, não se empolgou ainda, né? Mas tem muitos livros assim que são fantásticos, excelentes, né? Que é livro de cabeceira aí do pessoal. É claro que não necessariamente, às vezes as pessoas comentam, né? Tem alguns livros assim, show de bola, né? Só que daí a pessoa chega e fala assim, fulano, que livro que você gosta? Você fala assim, pô, vou dizer que eu li esse livro, né? Daí o cara diz assim, não tô dizendo não tô falando do Maquiavel, né? Mas tem alguns livros que se você lê assim, você fala assim, não, eu leio, você vai falar um livro bem bobo, assim, então tá bom, né? Acontece, vocês sabem disso, né? Depois vocês colocam no chat, já que o pessoal está mais envergonhado, né? Se quiser, né? Coloque os livros ali, assim, mais... Que, né, que às vezes não... Poderia... Se bem que não vou colocar, porque vai aparecer o nome. Beleza, ó. Toda norma pressupõe uma valoração. E ao apreciá-la, surge o conceito do bom, correspondente ao valioso. E o mal, do que não tem, né? Que é desvalioso, né? E norma é uma regra de conduta que postula dever. Então, aqui tem um ponto que é relacionado se a moral ela é absoluta ou se a moral é relativa. Mais adiante, no nosso conteúdo, depois de a gente passar da questão histórica, a gente vai ver que a questão da ética e da moral ela é muito mais utilizada. Quer dizer, ela é muito utilizada a tal ponto que você consegue fazer algumas distorções nela. E eu vou mostrar para vocês isso. Muito bom o comentário. Então, o que acontece? Até me perdi ali com o comentário do chat ali. Bem legal. Da questão ali da moral, né? Vamos voltar aqui para a questão da moral, já que eu me perdi com o chat. A moral é a expressão por todas conhecida, embora nem sempre observada. O questionamento, me lembrei o que eu ia dizer. O que é muito utilizado é o seguinte, você utiliza, né, de uma ideia de moral, ou de um bem maior, ou de uma questão de um divino, de algo superior, para impor ao outro um determinado comportamento. E eu vou mostrar para vocês que isso, não que deve, pelo amor de Deus, não deve, mas assim, que isto é sim muito utilizado para você conseguir, digamos, que a população tenha um determinado comportamento. Então, assim, ó, todos são contrários a qualquer tipo, né, de você matar. A pessoa vai dizer assim, professor, não deve matar nenhuma formiga, né, muito menos um passarinho, né, ou um animal, ou qualquer coisa, e assim, uma vida humana, jamais nem pensar, né, só que daí, às vezes, você trabalha de tal forma, e a gente vai ver, acho que no nosso próximo encontro, vamos ver como é que a gente vai no nosso conteúdo, a gente vai visualizar que por um bem maior da sociedade, né, tipo assim, ó, os terroristas estão vindo aqui, a gente tem que lutar contra o terrorismo, contra não sei o quê, e daí com uma base numa situação assim, talvez o terrorista pode existir ou nunca pode existir, às vezes pode ser um inimigo invisível, né, que supostamente alguém apareceu e você faz toda uma mobilização e leva, né, uma quantidade enorme de soldados para um outro país, um país estrangeiro, para uma guerra, né? Então a gente vê assim que
é possível, não digo que é correto, claro que não, né? Mas é muito utilizado pelos governantes essa forma de você moldar um comportamento e algo que não seria aceito e tolerado vir a ser, né? Por algo. Aí a gente vai mais adiante, mas beleza. Então, assim, ó, aqui a questão da moral absoluta ou relativa. Diz assim, ó, a intuição moral é tão presente na consciência humana que se pode sustentar carecer de sentido a expressão amoral. Não dá para dizer, tipo assim, que é amoral, porque o cara sabe o que é moral e ele sabe o que é imoral, né? O que é correto, moral, e o que é imoral. A moral seria sem moral. Só que está tão dentro da pessoa, né, que a pessoa sabe o que é correto, o que é errado, o que está certo, né? Ah, professor, o cara não tem nenhum tipo de remorso, é uma coisa meio doida, beleza, mas ele sabe o que a sociedade pensa, então ele sabe se é moral ou imoral, né? E que não seria possível dizer que algo é amoral, tá? Ou seja, podem haver homens imorais em relação a determinados códigos, né? Não cumprem determinados códigos, mas não existem homens amorais. Para simplificar, moral é a formação do caráter individual, é aquilo que leva as pessoas a enfrentar a vida como um estado de ânimo capaz de enfrentar os reveses da existência. Tá? Então, é bem interessante, e eu não me lembro se eu comentei com vocês, mas muitas vezes eu sou indagado por isso, né? Que é na questão jurídica, né? A pessoa diz assim, doutor, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Aí a gente tem que dizer, olha, não é possível, né? Não é possível você fazer com as próprias mãos, né? Então, tipo assim, o cara não me pagou aluguel, eu posso pegar o cara, entrar dentro da casa dele, jogar a mala dele para fora do meu apartamento, né? E fazer assim o despejo com as próprias mãos? Não, a legislação vai dizer que tem que entrar com uma ação de despejo, né? O cara, ele me ofendeu, eu posso ir lá e bater nele, né? A ideia é que não. A ideia é o seguinte, que vocês tiveram lá, talvez vocês tiveram uma disciplina de filosofia ou de sociologia, né? Onde eles falaram, e a gente teve, todos nós tivemos no ensino médio, né? Onde a gente estudava os filósofos e daí a gente falava do contrato social. Qual que é a ideia do contrato social? Eu abro mão dos meus direitos, eu abri mão dos meus direitos, né? Então eu não posso fazer tudo o que eu quiser lá no meu imóvel, né? Eu não posso degradar o meio ambiente, porque isso vai prejudicar uma próxima geração, vai prejudicar ali, jogar um produto, né, químico na vala, né, vai contaminar ali o ribeirão, vai contaminar, digamos, às vezes essa água vai para o meu vizinho utiliza para irrigar a plantação de arroz dele. Então, assim, nós abrimos mão de direito de poder fazer tudo e nós passamos parte desse direito, né, para o Estado. O Estado, por sua vez, então, é quem tem a obrigação e o dever justamente de, né? Então, assim, o que aconteceu? Nenhum de vocês, né, assim, a não sei que o cara tenha certificado de registro da arma, né? Ninguém tem arma de fogo, né? Quem tem que ter a arma de fogo é o policial. O policial, caso aconteça alguma coisa, para quem você vai telefonar, né, em caso de emergência. É claro, né, senhores? Não estou falando que você não tem que ter legítima defesa. Você vai, né, fazer da forma possível, né? A legítima defesa, desde que justa, né? Você revide da mesma forma, tá ok, né? Então o cara, digamos, ele vem com uma faca, você da mesma forma, beleza, né? Agora o cara vem com, sei lá, né? O cara vem bater com você com uma coisa assim que, aquele canudo da piscina, sabe? Aquele que não mata ninguém, vem bater com você com aquilo, você saca uma pistola, aí já ultrapassou um pouco o limite. Beleza. Quero aproveitar para comentar o seguinte também com vocês, que você já deve ter observado, né? A moral, ela não é, ela muda com o tempo, né? Na minha época de colégio, não sei a de vocês, mas na minha época de colégio, eu estudei em Blumenau, né? E no colégio que eu estudava, o short das meninas, ele poderia ter até um palmo acima do joelho, certo? A bermuda das meninas poderia ter um palmo acima do joelho.
Era o máximo, assim, o máximo um palmo acima do joelho, né? Tá, professor, tem gente que às vezes dobrava, enfim, né? O correto era isso, ok? Então, assim, ó, hoje em dia, a vestimenta, eu acredito que já tenha mudado um pouco, assim como em relação a decotes e tudo mais, né? E não é visto como o fim do mundo, aliás, muito pelo contrário, a sociedade, ela tem, né, mudado, é muito dinâmica, até tal ponto de dizer assim, ó, nada justifica, né, você fazer algum comentário para um homem, né, ou para uma mulher, por determinada vestimenta, né? Tipo, a pessoa tá andando na rua e fala assim, nossa, que homem bonito, né? Nossa, que mulher bonita, né? Às vezes a pessoa até não está fazendo por mal, mas a outra pessoa que recebeu é comprometida, ela não quer que ninguém fale nada, ela sabe dela mesma, né? Então, assim, hoje em dia existe um cuidado muito maior, né? Enfim, né? Isso me lembrou alguns vídeos do YouTube, né? De cantadas que eles fazem tipo pegadinha, que a mulher recebe uma cantada, ela acha horrível, aí depois ela descobre que o cara é bem de vida, né? Só que isso não muda, não interessa, né? E às vezes eles querem comprovar que a pessoa mudaria. E o que é bacana é que tem muitas pessoas, muitas mulheres que independem do carro, não é, cara, não é você, né? Mas beleza, o nosso foco é o seguinte: com o tempo, comportamentos que antes não eram aceitos ou tolerados, com o tempo passam a ser. E o que é interessante é que, às vezes, alguns comportamentos que eram tidos como comportamentos normais, né, hoje em dia é o fim do mundo, né? Então você pega assim na época do seu pai ou do seu avô, né, que, sei lá, às vezes quando o rapaz ia ficando um pouco mais velho, ele dizia assim, não, agora tem que ir lá, tem que ir pro mato para virar homem, tipo assim, é que nem índio, né? O índio parece que eles enterram o índio, daí, enfim, tem alguns rituais, né? Hoje em dia, esses rituais que eram tidos antigamente como assim, um processo de nascer, né, ou de morrer para de criança para nascer adulto, agora para ser responsável, para daqui a pouco, daqui a um futuro, né, poder vir a constituir família, hoje em dia esse comportamento não é mais aceito, né? É um comportamento assim que para a Índia é diferente, tá? Mas para as demais pessoas ele não é aceito. Comentei que para ele é diferente porque o índio tem a cultura dele. E você não pode chegar lá para o índio e dizer que ele não pode mais fazer aquilo. Há vários casos, por exemplo, de se a pessoa faz algum tipo de medicamento, é considerado curandeirismo, o cara vai preso, vocês sabem disso, né? O cara não pode simplesmente fazer um determinado produto. Se for um índio que pratica algum tipo de curandeirismo, ele está, né, resguardado pela Constituição que garante a ele todo o direito. Aliás, fomos nós que viemos aqui e era tudo dos índios antes, né? Beleza, vamos adiante. Hemingway conceituou moral de maneira bem compreensível. Então, como é que ele conceituou moral? Aquilo que nos faz sentir-nos bem. Então, assim, ó, você fez alguma coisa, né? Uma pessoa foi lá e pediu ajuda, ela falou assim, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, eu fui furtado, levaram a minha carteira, se tu puder me dar um dinheiro, ou se pelo menos me deixar usar o celular, para mim poder fazer uma ligação, pedir ajuda para minha família. Aí você empresta o celular ou ajuda a pessoa de alguma forma, ou alguém que está passando por uma necessidade, você tem dentro de você assim, aquele calor no coração e dizer assim, poxa, eu pude ajudar alguém, né? Ou quando às vezes você tem um monte de roupas que talvez não sirvam mais para o seu filho que cresceu, você pega as roupas, né, lava, deixa tudo bem bonito, as roupas inteiras, né, boas, né, aí você pega e oportuniza que outra criança, porque isso vai bem rápido, as crianças querem ser rápido, que outra criança possa usar essas roupas e você vê assim no olhar dela que ela ficou feliz, ou brinquedos, né? Acho que assim é uma das sensações mais legais que tem, que você se sente assim, poxa, eu sou útil para a sociedade, né? Minha vida vale a pena. Então assim, ó, isso seria algo como moral, né? Tipo assim, um comportamento correto, né? E o imoral é aquilo que nos faz sentir-nos mal depois, né? Então, alguém, por exemplo, confidencia algo para você e diz assim, ó, por favor, não comenta com ninguém, eu quero comentar aos poucos lá, e daí a pessoa vai lá e fala, daqui a pouco já cai no ouvido daquele seu amigo que alguém, né, contou. Então, né, peguei um exemplo simples, mas só para a gente trocar uma ideia, né? Seria necessário, agora o questionamento, né? Seria necessário consultar um código
para intuir que matar é contra a natureza humana, né, contra a razão, ou contra o senso comum dos seres racionais, é interessante esse questionamento, né? Porque, assim, se a gente pensar na natureza, né, o leão é carnívoro, né? Os felinos lá, né, são, né? Vários animais são carnívoros, né? A questão de a gente pensar lá, já que falou do leão, do tubarão, né? Então, assim, ó, só que, né, o leão ataca o outro, ele tenta matar o outro leão para comer a carne do leão, e a gente está falando de sobrevivência, né? Agora, assim, lembrando também isso, né? Os animais, eles não matam os outros animais ali por esporte, eles matam por sobrevivência, né? Então, assim, já começam alguns questionamentos, né? Alguns raciocínios. Primeiro, eles nunca matam da mesma espécie, né? E sim, existe disputa entre eles, né? Isso. Existe uma disputa entre eles lá para ver quem que é o dominante, né? Lá do bando, dependendo do, né? Da espécie, do gênero, enfim. Agora, com os seres humanos já aconteceu algumas coisas que, tipo, não faz sentido, né? O cara, né? Sei lá, umas guerras bobas, enfim, né? Essa é a reflexão. Então, a ideia que seria que a pessoa, não precisaria estar no código, a pessoa já poderia saber assim, não, matar não é correto, né? Matar não é correto. Não se poderia falar do bom e do mal, da virtude e do vício, se não houvesse um critério para estimar, e uma instância, a consciência humana, capaz de intuir o que vale. Sem essa noção, não há como prosseguir no estudo da ética. Olhem só que legal. O nosso assunto é ética, a gente está em ética geral, a gente vai avançar para a ética profissional, certo? Vai falar também sobre ética dentro das corporações, antes de falar sobre a ética profissional. Então, assim, ó, qual que é o enfoque que eu falei que a gente vai ter, né? O que é importante. Amanhã vocês vão... Desculpa que eu bato essa mesa balança, eu acho que eu balanço aqui também, né? Amanhã vocês vão ser os representantes do Conselho Regional de Contabilidade. E vocês vão ter que valorar determinados comportamentos. Como assim, professor? Como assim? Porque a questão do que é correto e o que não é correto, o que vai estar lá no código de ética, né? Beleza, né? Agora, quanto que é determinada infração em relação a outra? Vou pegar um exemplo que vai ficar bem fácil para a gente entender. Só que daí está no código lá, né? Então já está normatizado, ok? Mas assim, ó, você pega o Código Penal. Ele vai dizer para você qual que é, né, a punição de quem comete calúnia, injúria, difamação. Agora, qual que é a pena que a pessoa vai ter se ele furta outra pessoa? Agora, se ele furta durante a noite, tem diferença, né? Ou se em vez de furto é um roubo, se é um roubo à mão armada, se é um roubo seguido de morte. Professor, podemos falar coisas boas? Vamos falar coisas boas, né? Mas é só para a gente pegar a ideia da punição. Então, assim, ó, eles tiveram que, em conjunto, o Congresso, né, definir qual era a pena para determinados comportamentos. E daí você tem algo que é a agravante, que vai agravar a pena, vai fazer ela ainda mais alta. Por quê? Porque é algo mais condenado, né, mais condenável, ou mais... Existe uma repulsa maior, né? Então, assim, ó, a pessoa foi lá, né, com a mão armada, foi lá e roubou. Precisava matar? Então, o roubo com mão armada, ele vai uma escala, né? Agora, dependendo, você tem outros que você vai analisar e vai dizer assim, não, isso aqui, ele tem que ter uma pena, né, uma pena privativa de liberdade menor. Por quê? Porque num outro caso lá, né, ele está tendo uma pena menor do que essa que a gente está querendo impor. Então, você vai fazendo uma gradação das penas. Como é que funciona? A mesma coisa vai funcionar quando vocês estiverem numa situação onde você está avaliando qual que é o grau de reprovabilidade de um determinado comportamento de um contador, né? O contador, ele é reincidente
Poxa, ele já recebeu uma condenação, ele vai lá e pratica a mesma coisa, a pena dele vai ser maior. Né? E é isso que a gente vai avançar. E aqui a gente está no começo pensando, né? Que comportamentos você quer que não mais ocorram, então você acaba, né, definindo lá no código, né? E no código de ética, por exemplo, e quais comportamentos que talvez num determinado momento faziam sentido e talvez hoje já não, né? E às vezes também você tem que dar uma atualizada em algumas coisas, né? Às vezes alguma coisa pode estar falando e está especificamente de algum recurso tecnológico que hoje em dia já nem se usa mais, tá? Uma das características da contemporaneidade é conferir ao foro íntimo uma supervalia. Isso é bem interessante. Como se todas as escolhas se justificassem diante da restrita autonomia da vontade. Lembra que a gente nos slides anteriores estava falando se a ética ela era absoluta ou se ela era relativa. O que acontece? O que a gente não pode fazer é tentar, né, ou relativizar tanto a ética que a pessoa fala assim, mas eu cometi isso aqui porque eu estava em tal situação. Mas isso aqui eu sei que não é uma conduta aceita, mas aí a pessoa tenta justificar, ou a pessoa traz tudo tão para si que ela diz assim, não, mas eu não estou sujeito a isso ali, porque meu caso, e daí aí as coisas não funcionam, né? Se você quer desenvolver uma regra, mas para toda a regra a pessoa tem uma justificativa, ou ele traz para o foro íntimo e o foro íntimo diz, não, isso aqui eu acho que eu posso fazer, mesmo que todo mundo ache diferente. Tipo assim, ó, não vou entrar no mérito se é ou não é devido, né? Mas, por exemplo, né, a questão da máscara, né? A questão da máscara, tipo, se funciona, se não funciona, o negócio é o seguinte, foi solicitado, né? Olha, pessoal, por favor, utilizem as máscaras, né? Utilizem as máscaras. Aí assim, ó, você tá de máscara, seu colega tá de máscara, todo mundo tá de máscara. Aí tem uma outra pessoa cabeçudão lá tossindo, andando sem máscara. Cara, aí o cara, não, sei lá, eu gosto de tossir, vocês estão de máscara. Existe isso? Não, não existe, né? O professor fica brigando com as pessoas na rua? Eu não, né? Tenho mais o que fazer. Mas às vezes, tipo, tu olha assim pro cara e pensa assim, cara, tipo, né? Tipo, pra quê? Né? Ou tipo assim, então tá bom, então todo mundo anda sem máscara e vamos ver o que vai acontecer, né? Claro que ninguém quer fazer isso, porque todo mundo sabe que a questão da doença é forte e dependendo da pessoa, se ela tiver uma imunidade mais fraca, né, não aguenta mesmo. Beleza. Legitimar com respaldo da mais absoluta autonomia de vontade que cada um, né, cada qual faça o que quiser em todos os setores da vida, parece algo completamente sem lógica, irracional e perigoso. Um teor mínimo de sensatez é suficiente para o convencimento de que o relativismo ético é um grande risco para a humanidade. Tá? Então é bem interessante ali. Ao se estudar ética, o mais importante é fazer com que o ser humano se conscientize, esse é o nosso papel aqui num primeiro momento, na ética geral, da necessidade de desenvolver uma consciência moral, né? Cada vez mais convicta e exigente, né? Lembrando que não é legal assim, né? A questão da ética é uma ética primeiro com nós mesmos, né? Para ver se você realmente age de uma forma ética ou não. Né? E não uma questão assim de você se conscientizar só para cobrar do outro e quando é com você, você não faz, sabe? Quando a gente falou de normas, algumas normas são criadas justamente para mudar o comportamento, como a questão do cinto de segurança, que daí foi exigido, a questão, por exemplo, parar de fumar, né? O que acontece? Já sou bem mais novo, né? Mas contam, né, os mais velhos, acho que hoje em dia quem já tem uns 60 anos, 50 anos, né, que as pessoas fumavam na faculdade, na sala de aula, as pessoas sentavam perto da janela e fumavam, né? Professor, e quem não fumava? Ou professor, quem tinha bronquite? Cara, devia ser um caos, né? Porque você tentava apelar, né, para uma questão assim, olha, seja educado. Vocês já passaram por isso? Agora, por favor, coloque no chat para mim. Se você já passou por isso, assim, ó, você vai na praia, né? Aí uma pessoa do seu lado, assim, parece uma Maria Fumaça, né? O pior é o seguinte, que a pessoa tem que pegar aquele cigarro e jogar no pulmão e dane-se o cara, né? O problema é que tem gente que às vezes acende o cigarro e vem a fumaça na sua direção e a pessoa não traga o cigarro. Vocês já viram isso acontecer? Contem para mim ali no chat, né?
Professor, nesse caso, né? Isso. Nesse caso, né? O professor já tentou conversar com a pessoa? Já, né? Funciona? Não. Parece que a pessoa mais ignorante é aquela pessoa que está lá naquele momento, assim. Aí a pessoa quer ser bobinho, assim, ou quer falar alguma coisa, né? E às vezes acaba... Às vezes depende muito da amizade, né? Dependendo dos amigos que você tem junto com você, né? É bem interessante. O Dante, um outro dia... O Dante tá aí? Cadê o Dante, Dante? O Dante não tá mais. Outro dia a gente estava falando ali de canal do YouTube. Tem uma pessoa no YouTube chamado Fábio Giga, não sei se vocês já ouviram falar de fisiculturismo, Fábio Giga. Aí ele conta que ele estava manobrando o carro e ia manobrar o carro. Aconteceu alguma coisa, eu sei que daí a mulher pediu para o cara fazer algum movimento com o carro para eles poderem tirar o carro. Só que o cara é muito grande, o cara é muito forte. E daí a pessoa, tipo assim, não deu muita bola, assim, foi meio grosseiro, sabe? Aí ele disse que quando saiu esse tal do Fábio Giga do carro, o cara é enorme, assim, é gigante. Quando o cara saiu do carro, olha, só faltou o cara, sei lá, né, fazer de tudo, assim, mas o cara arrumou o carro na hora, né? Infelizmente, às vezes, né, o cara é super querido e nem fez nada contra a pessoa. Dante, acabaste de perder a história, vai ter que ver o vídeo depois. Tava falando do Fábio Giga. Beleza. Eu conheço, depois eu vejo, professor, mas eu conheço o Fábio Giga. Não, eu estava comentando ali que às vezes você pede uma coisa com educação e a pessoa não faz, né? Aí teve um caso do Fábio Giga, que a esposa dele pediu para a pessoa manobrar o carro, o cara não manobrou. E na época acho que ele tinha um Celtinha, alguma coisa assim, pela história deles. Quando aquele Fábio Giga saiu do carro, assim, o cara manobrou o carro, olha, tudo que podia fazer e medo e coisa e tal teve, né? Às vezes acaba acontecendo assim, é triste. Beleza. Aqui, né, ao se estudar a ética, a questão da conscientização. O bem é a força ordenadora da ética e o momento culminante da vida espiritual. Na lição de Miguel Reale, a vida humana é o percurso em busca do bem. Isso é muito que vai falar dos gregos, tá? Que a questão ali, a questão da vida, de buscar o bem, né, de buscar o sumo bem, a gente vai ver. Toda ética deveria conter a receita da consecução do bem. Aí não faz sentido o uso do verbete. Ética para designar a ética do banditismo, porque a ética é para ser do bom, né, do bem. Então, assim, o que é virtuoso é uma coisa ética, o que é bom, né, o bem. Então, assim, ética do banditismo, ética do bandido, não fecha, apesar de que a gente escuta, né? A ética do crime, a ética da pedofilia e outras aberrações semânticas de uso corrente. Em tese, toda ética é a ética dos bens, ou deveria ser concebida como a ética do bem, a conduta dirigida à consecução daquilo que pode ser considerado bom. Vamos então, né, já estava louco para entrar aqui nos gregos, vamos então iniciar aqui pelos gregos. É claro, eu fiz uma boa resumida, né, eu podia falar sobre ética geral um semestre inteiro, não é objetivo, mas a gente vai evoluir nos pontos que eu, né, na minha concepção, tudo que eu estudei, eu acho que ficou bem legal, tá? Então tá. A ética na Grécia Antiga, né, o período áureo do pensamento grego, 500 a 300 anos antes de Cristo. Então, importantíssimo destacar a contribuição dos gregos para a evolução do pensamento moral. Foi essa gigantesca civilização que teve seu apogeu no século 6 a.C., que forneceu à humanidade o edifício perene para a compreensão do mundo. É verdade. Os mais cáusticos dentre os pensadores costumam dizer que depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, não surgiram mais filósofos, que muitos deles, né, é claro que surgiram, mas tipo assim, a ideia é o seguinte, que muitos deles, às vezes, vão trazer algo que eles já trouxeram, né, que você fala assim, tá, mas isso aqui, lá nos gregos já se falava isso, né, esse é o ponto aqui. Então aqui, né, Sócrates, Platão, Aristóteles pesquisa sobre a natureza do bem moral. Por isso que a gente viu o Miguel Reale, né, ele falou ali a busca do bem, a busca, né, da vida, né, a questão do virtuoso. Sócrates foi, né, daí a 470 a 399 a.C., o primeiro pensador da subjetividade, né? O método dele era a maiêutica, né? O que é a maiêutica? Interroga o interlocutor até que se chegue por si mesmo à verdade, né? Então, a ideia é o seguinte, ó. A ideia é que, pela maiêutica ali, né? A verdade é que você vai fazendo alguns questionamentos e a outra pessoa vai refletindo. Então, na verdade, não é que, por exemplo, eu, Rafael, ou que o Sócrates lhe disse algo.
É algo que é interno de você, então você descobre dentro de você. O Sócrates, ele é só uma forma, um meio de trazer essa verdade à tona, que está dentro de você. Né? Bem interessante. Então, assim, ó, ele vai fazendo algumas indagações, né? E você vai fazendo a reflexão. Não seria isso? Não seria? Aí você chega na verdade. A verdade era algo interior, tá? Esse é o método da maiêutica. A mãe dele era parteira, né? Parteira era uma profissão nobre, a gente vai ver ali, religiosa. Então, por isso, ele tinha, né, a ideia de ser o parteiro, como, né, por causa da mãe, o parteiro de ideias, porque não era ele que concebia a ideia, ele só a trazia, né? Então ele só trazia o mundo, né? Ou seja, estava dentro de você e ele conseguia com que você então expressasse algo que é interno da pessoa, bem legal. Sua ideia não se baseava nos costumes ou nas leis, mas na convicção pessoal, adquirida através de um processo de consulta a seu eu interior, na tentativa de compreender a justiça das leis. Tem um livro, eu agora, quando eu estou lendo isso aqui é bem legal, que é o seguinte, isso aqui é show de bola, porque assim, ó, você tem uma lei, certo? Aí, a lei, ela pode não ser justa. E daí, como é que você faz, né, para que essa lei não tenha validade? E existem alguns questionamentos. Tem um livro, acho que é Nicômaco, acho que é, se não me engano. Vou dar uma olhada, até tenho o livro. Cara, é muito bom. Ele vai contando a história, você vai se empolgando, porque ele questiona as leis do homem. E daí ele fala assim, mas as leis de Deus não são superiores às leis do homem? Né? E daí ele faz toda uma reflexão. Professor, mas isso é lá dos gregos. Tá, beleza. Então deixa eu comentar um negócio com vocês. No curso de Direito, teve um professor, que ele é um juiz, na verdade, né? Fez palestra, e ele gostava sempre de comentar que era uma situação, porque assim, ó, tem países e países, né? Então, por exemplo, no nosso país, adultério não é crime. Adultério não é crime, né? Ah, professor, é correto moralmente? Com certeza não, né? Com certeza não. Mas assim, não é um crime. Professor, posso conseguir uma responsabilização civil? Pode, né? Mas uma responsabilização penal, não. O Estado não quer saber da sua relação com seu parceiro, sua parceira. Ele fala assim, ó, vocês se entendam, mas eu, Estado, não vou eu botar alguém preso por causa disso. Agora, em outros países, não. Em outros países, a pena pode ser, né? Não quero ser dramático, né, também, mas a pena pode ser morte por apedrejamento, tá? Tipo, é isso, né? Teve uma apresentação, que nem vocês também tiveram, professor de sociologia, antropologia eu sei que vocês não tiveram, né? Mas sociologia eu sei que vocês têm, e eu já tive situações que eu tive essa disciplina e a gente fez uma apresentação sobre o assunto, assim, foi bem forte e bem interessante. O que acontece? Olha o que aconteceu. A mulher, ela era viúva, e não tinha mais, e ela era viúva, o marido tinha ido embora, mas era uma coisa assim que ela já não seria mais de fato casada, ok? Era, né, que eu me recordo. E o que aconteceu? Acho que ela era viúva, perdão, ela era viúva. E o que aconteceu? Ela acabou tendo uma outra pessoa que ela amou, e enfim, e ela ficou grávida. Só que, pela legislação do homem, ela teria cometido adultério, mas a outra pessoa já não existia mais. Não, mas ela teria cometido adultério. E a morte seria a morte por apedrejamento. Aí, todo mundo escuta a respeito da ONU, né, as Nações Unidas e tudo mais, e o que as Nações... Todos os outros países tentaram se mobilizar e tudo mais para tentar reverter essa situação, porque daí começa a tentar buscar em tribunais internacionais, já que a legislação do país, a legislação pátria, dizia que seria morte por apedrejamento. Sabe como é que eles conseguiram salvar a mulher quando ela já estava quase para morrer? Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Isso é recente, tá? Isso é agora, anos 2000, se tiver muita coisa. Isso. Salvaram da seguinte forma. Depois de eles tentar tudo quanto é coisa internacional, lei, não sei o quê, eles buscaram, né,
a resposta no livro sagrado deles, que dizia assim, que era possível que essa concepção, conforme lá o livro sagrado, que poderia ter durado, que essa concepção, ela era fruto do marido, já que não existia mais. E com isso, então, ela não poderia ser condenada ao apedrejamento, né? Para a gente pode ser bem assim, diferente, né? Mas, às vezes, quando você cria uma lei, e isso tem muito a questão do advogado, que é assim, ó, você batalha para que a lei seja cumprida. Agora, se a lei for injusta, você batalha pela justiça, né? Então, assim, a mesma forma. Por quê? Porque se a gente fosse pegar dos direitos, vai ver mais adiante, tá? Eles têm o que é a justiça, o que é o mundo ideal, e a gente tem o nosso mundo como se fosse um reflexo do mundo ideal. Às vezes pode ser que a lei aqui tenha sido mal redigida. Então você tenta buscar o que seria o ideal, o que seria o ideal de justiça. Como é que é feito isso, professor, no direito, por exemplo, com os princípios? Como é que é feito isso na contabilidade, se tiver uma situação assim, com os princípios? Tá? Por isso que os princípios, quando vocês estudam sobre várias disciplinas, por isso que os princípios são tão importantes, porque os princípios, eles são os norteadores para uma situação onde a própria legislação seja injusta, ou, é claro, né, ele é utilizado como uma forma, quando você não tem a legislação, você vai dizer, eu vou com base nos princípios, nos costumes, né, vou com base em outras formas para conseguir julgar, mas os princípios, eles também são utilizados para dizer que determinada legislação não está correta, tá? Então, assim, essa nossa disciplina é justamente para fazer essas reflexões, né, para a gente fazer um bate-bola sobre isso. A ética socrática. Então, atribui-se a Sócrates que nada deixou escrito, né? Vocês sabem que não foi Sócrates que deixou escrito, né? Quem deixou escrito a respeito de Sócrates foi Platão, né? Iniciar o chamado período ático da filosofia grega. Os testemunhos sobre Sócrates foram legados por Platão e Xenofonte, que cultuam seus ensinamentos, e por Aristófanes, que o ridiculariza. Meu Deus, entenderam? Sócrates serviu de um método muito peculiar. Hoje, por isso mesmo, denominado socrático, o método socrático, né? Que a gente foi falando a respeito da maiêutica, né? Para a discussão das questões do saber. Ele congregava ouvintes nas praças e com eles dialogava, né? Ele fazia aqueles questionamentos que a gente falou, a ideia do parteiro das ideias. Sem receber, né, paga por suas aulas, ou seja, ele congregava os jovens, ele conversava, fazia esses questionamentos, esses diálogos, né, e ele não cobrava por isso, ele fazia de forma, né, sem cobrar, né. O método socrático se caracterizava pelas contínuas indagações. Fazia uma pergunta e a cada resposta do interlocutor procedia uma nova indagação, uma nova pergunta. Respondia as perguntas com outras perguntas. Tudo de maneira a fazer o interlocutor pensar sobre o objeto das indagações. O objetivo do método socrático não é meramente ganhar uma discussão, né? Não é para tipo um debate lá, né? Mas descobrir a verdade absoluta daquele conteúdo, daquela matéria ou daquele tema, né? Para Sócrates, o verdadeiro objeto do conhecimento é a alma humana. A verdade vive, para Sócrates, né? A verdade vive oculta no espírito humano. A missão do filósofo, então, por sua vez, né, pensando aqui na questão do Sócrates, é conduzir os homens ao conhecimento. E o moralista é o parteiro da alma, né? Vai trazer as ideias à tona. Assim como a profissional da obstetrícia não cria o ser, não é ela que faz a concepção do ser, mas apenas o auxilia a vir à luz. Também o moralista apenas ajuda as pessoas em busca de orientação moral a defrontar-se com a verdade. É bem legal, e tem alguns filmes bem interessantes, às vezes fazem alguns filmes tipo... Mas não é filme ofensivo, é filme bem bacana, bem querido. Eu vejo aqueles filmes tipo indianos, tem no Netflix, e às vezes eles vão, as pessoas, indianos ou de outros filmes estrangeiros, né? E daí eles vão se consultar com a pessoa que é o líder deles, religioso, né? E daí o líder, quando ele sabe, e é legal porque assim, são filmes bem pensados, né? Então, tipo assim, às vezes algum comportamento que você acha assim que, tipo assim, a religião ia dizer que não, mas
aquele líder religioso, ele sabe que para tal coisa acontecer que vai ser bom para ele diz assim, não, pois é, então, e a pessoa acaba crendo num negócio meio distorcido, né, e vai depois ter um resultado favorável, né, bem legal, assim. Tipo assim, os filhos estão mentindo para o pai, né? E tá na cara que os filhos estão mentindo, que estão ganhando dinheiro. Só que também para não gerar uma confusão, ele diz não, isso aí é da idade, não sei o quê. Ele fala, não, né? Sábio, que bom, não sei o quê. Mas depois ele acaba ajudando no relacionamento com os filhos, ao invés de dizer assim, não, teu filho está mentindo para ti, vai lá e dá uma surra nele, né? Então assim, o resultado final é bacana, né? Sócrates se comparava a uma parteira, pois o seu método fazia nascer a verdade. Essa conotação deriva de uma circunstância histórica. A mãe de Sócrates, que nem a gente tinha comentado, exercia a função de parteira. A função de parteira, ela era considerada uma função, uma missão religiosa, e daí a sua familiaridade ao invocar esse exemplo. A bondade do saber para alguém, né? Então assim, a bondade é resultado do saber, vem lá de Sócrates. Então, assim, a pessoa ser bondosa é porque ela tem sabedoria. A pessoa que tem sabedoria é uma pessoa bondosa. Então, assim, a bondade é resultado do saber. Para alguém ser feliz, é necessário ser bom. E para ser bom, é preciso ser sábio. Vou repetir. A bondade é resultado do saber. Para alguém ser feliz, é necessário ser bom. E para ser bom, é preciso ser sábio. Então, o que acontece? A pessoa que é sábia, ela tem um comportamento correto, ela tem um comportamento bom. E ela tendo um comportamento bom, ela tem uma vida feliz, ela alcança a felicidade, ela vai, tipo assim, vai em busca e vai em direção à felicidade. Agora, a pessoa ignorante, ela acaba cometendo uma série de erros e tropeços que faz com que ela não seja boa, ela estava sendo ruim, e daí ela tem uma vida miserável, uma vida infeliz. Né? Já que a gente comentou a respeito de filmes, vocês sabem, tem aqueles filmes que o cara é totalmente atrapalhado, faz uma bobagem atrás da outra, né? Então, assim, a ignorância dele leva ele a cometer erros, e esses erros trazem a ele angústia, né? A pessoa que vai cometendo uma série de erros, ele vai fazendo essas reflexões, ele vai se sentindo cada vez mais angustiado. Então, se você quer com que as pessoas sejam boas, que as pessoas sejam felizes, né, você tem que trabalhar para que elas tenham conhecimento. A pessoa que tem o conhecimento e que tem a sabedoria vai agir de forma correta. Então, se a gente for nessa linha, né, a pessoa que comete crimes, ele é uma pessoa que ele não tem a sabedoria. Por isso que ele não é bom, ele não é sábio. Se ele fosse sábio, seria bom. Se ele fosse bom, ele seria feliz. Tá? Então, bem legal. Aquele que encontrou a verdade oculta em sua alma, sente-se obrigado a ajustar com ela a sua conduta. Isso a gente vê, inclusive, nas religiões, né, que a gente está nos gregos, que a religião também foi trazendo, que é o seguinte, independente da fé de cada um, da fé religiosa, né, de cada um, o que você escuta, né? Você escuta assim, olha, antes de você chegar aqui à igreja, talvez você não tinha o conhecimento da verdade. Agora, na igreja, a gente te passou o conhecimento, você tem o conhecimento. Tendo conhecimento, não tem como você alegar ignorância, vê se não é isso, né, que você escuta, né? Você alegar ignorância e ter um comportamento equivocado. Então, assim, a gente está te trazendo a verdade e com a verdade você vai ter que ajustar o seu comportamento, né? E como isso já desde pequenininho fazia efeito na gente, né? Que você fala assim, cara, mas agora eu fui lá, me comprometi, tem que ter um comportamento, né? Legal, né? Honrar o pai e a mãe, né? Não falar palavrão, né? Vários pontos. Assim, o conhecimento, né? Osmar, não falar palavrão tá lá nos 10 mandamentos? Não. Osmar tá aí? Não, Osmar, eu tinha visto que o Osmar tinha entrado antes. Deixa eu ver se o Osmar tá aqui. Acho que o Osmar caiu. Enfim, eu tinha visto que ele tinha entrado antes ali, para dar um oi. Pessoal, o não falar palavrão não tem, mas honrar pai e a mãe tem, né? Não matarás também tem. Também tem um que às vezes alguns esquecem, né? Que é não cobiçar a mulher do próximo, né? Então, né? Não amar outros deuses, né? E o resto eu tenho que voltar lá para minha aula, né? Beleza. O Alessandro manja aí, professor. Oi?
O Alessandro sabe dos negócios também. O Alessandro sabe, mas o Alessandro acho que ele já fez a disciplina, acho que ele não tá, né? Alessandro não, acho que o Alessandro já fez. Eu até acho que o Osmar já fez essa disciplina. O Osmar já fez também, ele entrou por acaso. Mas o Osmar acho que já fez a disciplina também com a gente. Acho eu, tem que até dar uma olhada, mas eu tenho a sensação. Assim, o conhecimento do bem determina a prática da virtude. Então, quem conhece o bem, pratica a virtude. Não existem pessoas más. Não existe uma pessoa má, senão extraviada. Né? Então, assim, ó, eu não sou entendido das religiões, né? Mas o que eu sei é assim, né? Pelo menos pouco, né? Que eu sei, vocês me ajudem, tá? Algumas religiões dizem que, né, vai vir alguém e vai resgatar ele dos mortos, ok? E tem religiões que vocês devem ter assistido filmes que eles dizem assim, ó, que quando a pessoa, aliás, todas elas dizem, né, que quando a pessoa não está mais entre nós, ele vai para o umbral, até que depois ele é resgatado, né? Acho que até para o umbral, ou a mansão dos mortos, até Jesus desceu na mansão dos mortos, né? Os judeus também, enfim. O que eu quero dizer para vocês é assim, ó, aquela pessoa que está lá no umbral, ou que está numa região ali num limbo, aquelas coisas de filme assim, que está tudo com fumaça. Aliás, tem umas séries bem legais no Netflix, assim, que acontecem umas coisas assim. Tinha uma de uma advogada que era super legal, que ela era uma pessoa e acabou voltando para a Terra como advogada, era bem engraçado. A pessoa que está lá, ela não está condenada lá sempre a ficar naquele limbo, naquela fumacinha que a gente vê nos filmes, né? É porque ela ainda não teve o conhecimento, né? A partir do momento que ela vem ou que ela tem o conhecimento, ela está extraviada, depois ela retorna, né? Teve um filme, aliás, apareceu até para mim no Netflix, no YouTube, aquele Nosso Lar, né, que foi filme nacional e tudo mais, né, Nosso Lar, que daí o cara, quando ele não está bem, ele desce lá para um local ruim. Aí ele tem que mudar o padrão de pensamento, ou ele é resgatado, né? E daí ele volta. Ou seja, ele era uma pessoa que se perdeu do rebanho, né? Então você está todo mundo bem lá e o cara se perde. Professor, acontece de as pessoas se extraviarem na vida? Tem as pessoas se extraviam na vida também, né? O cara está com tudo bem, daqui a pouco o cara, enfim, né? Aí o objetivo é assim, que a partir do momento, né, que ele tiver sabedoria, ele retorna, né? A partir do momento que ele souber que talvez aquilo vai prejudicar ele, né, ele retorna e não vai mais ficar naquele ambiente. O princípio, a virtude é saber, é considerado por Garcia Manes a pedra angular da ética, né, de Sócrates, a ética socrática, ao lado do racionalismo. Há em sua ética um aspecto eudemonista, como a maioria dos pensadores helênicos faz da felicidade, né, o desiderato da existência. Então, o objetivo é alcançar a felicidade, né? Essa é a ideia do eudemonista ali. Mas acredita que a aventura só pode chegar pelo caminho reto. Então, na moral socrática se dá uma estreita relação entre essas três noções: o saber, a virtude e a felicidade, que foi aquilo que eu frisei bastante no slide anterior, né? A pessoa que é ignorante tem atitudes erradas e não alcança a felicidade. Agora, a pessoa que tem conhecimento e sabedoria, ele tem uma vida virtuosa, e essa vida virtuosa vai trazer a felicidade. É interessante que os autores também falam que isso não é uma coisa de momento. É que nem quando a gente fala a respeito do caráter de uma pessoa, né? É tipo assim, ó, a questão da credibilidade. Você trabalha a vida inteira para construir, né, a sua reputação. Se você um dia fizer uma bobagem, a sua reputação vai por água abaixo. E é bem difícil recuperar. Então, essa é a ideia aqui da questão do comportamento ético. O comportamento ético, ele é avaliado ao longo de toda a vida. Quer ver? Ó? Porque olha só, pensem comigo. É fácil você ter um comportamento bom, né? Se eu disser assim, ó, pessoal, está aqui na conta de vocês 100 milhões de reais, né? Aí a pessoa vem e pede um pouco de dinheiro de esmola. Você consegue ser bom, você consegue ser caridoso, você consegue ajudar essa pessoa, consegue ajudar outra, né? E não estou falando por causa do valor, né? Mas daí você tem várias parábolas e tudo mais, que daí eles falam do caso de uma viúva que o pouco que ela tinha, ela deu. E às vezes o cara que muito tinha, nada deu, né? Eu gosto de uma outra que diz assim, que o que importa é o que você faz com o que você faz é o que está dentro do seu coração, né? Não importa o valor. Então, assim, se você doa para alguém, mas você doou de coração e você fez para ajudar, vale, né? Se a sua mãe doa suas coisas e você fica com ódio que doou, não serviu para nada, né? Então eu sempre digo assim, quando eu quero doar, eu dou, mas
por favor, não doe por mim. Daí a pessoa fica se remoendo, sabe? Sabe assim, colegas homens, quando a sua mulher não gosta de alguma coisa que é sua e daí ela é doada, né? Graças a Deus não aconteceu, né? Mas algumas outras coisas já aconteceu sim, não com a esposa, né? Mas tipo assim, doei para não sei quem, dei para não sei quem. Já aconteceu isso com vocês? Coloquem ali no chat. Vou olhar se alguém coloca alguma coisa. Ó, não, às vezes é questão religiosa mesmo. Ah, não, isso era uma resposta antiga. Beleza. Então, assim, ó, o conhecimento do bem implica a prática da virtude. E o exercício da virtude, ter uma vida virtuosa, faz felizes os homens. A sabedoria é o valor supremo, já que é condicionante dos outros dois. Né? Por quê? Porque se o cara não tiver sabedoria, ele não vai conseguir. A ignorância, o cara não vai conseguir ser virtuoso e não vai ser feliz. Tá? Então, por isso que os homens têm que sair da ignorância. Opa! Aqui. Sócrates forneceu material para que Aristóteles e Platão desenvolvessem suas doutrinas políticas. Todos os três consideram o homem não como um ente isolado, mas como um ser social. Ou, na expressão aristotélica clássica, o homem é um animal político por natureza, né? Aqui a gente tem, né, alguns questionamentos, tipo, né, Sócrates, primeiro pensador da subjetividade. Primeiro questionamento aqui, né? As leis são justas? Quem faz as leis? Para que se faz? Né? E a gente, ao longo das nossas aulas, claro que se a disciplina permite, a oportunidade permite, né? A gente já se fez vários questionamentos a respeito de algumas coisas que acontecem em nossa vida. Talvez, anos atrás, quando você tinha uma mídia que passava alguma coisa e ela passava tipo um produto enlatado de como é que você deveria pensar, todo mundo pensava talvez assim, entendia que aquilo era o correto. Agora, a partir do momento que a gente começou a ver que em muitos casos, né, não posso dizer imposto, né? Mas nos são colocadas as coisas de uma forma para que a gente tenha um determinado tipo de pensamento, né? Então, por exemplo, assim, ó, talvez algum comportamento num determinado momento ele não é aceito. Aí a televisão começa a colocar como sendo normal, até que chega um determinado momento que você chega, olha para o cara e fala assim, porra, por que você também não age assim, né? Vamos dar um exemplo que parece que tem os efeitos terapêuticos, né? Então, assim, ó, a questão do uso de drogas, né? Tipo maconha, né? Tipo assim, ó, a televisão bota o tempo todo, né? Televisão, não sei o quê, né? O pessoal lá do rap lá nos Estados Unidos, vendo filme, já no filmezinho da tarde, lá pro cara ver lá o Snoop Dogg aparecendo que é cantor, mas às vezes ele tá em filme, né? Ou em outras coisas mais. Assim, ó, cara, eu tenho certeza que danifica o cérebro, porque, tipo, tu vê assim, né? Ou não sei se depois aquilo o cara vai para outra, mas tem um monte de gente lesada, né? Agora, é claro, por exemplo, assim, ó, tenho que dizer para vocês que em vários casos de doença, né, é prescrito, eu vi o caso da receita da prescrição médica que fosse utilizado para tratamento, né? Aí teve um que bota eles cannabis, não sei o que, é maconha, né? E assim como tinha um outro negócio que era tipo hemp também todo mundo sabe que é maconha, né? Então assim, ó, foi prescrito como uma forma para quê? Para aliviar as dores para um determinado tipo de doença, né? É claro que daí o médico não disse para fumar um baseado, né? Ele disse para daí tomar as cápsulas que são feitas com aquele produto, ou um produto importado e tudo mais para fazer, mas que parece que realmente tem um efeito. Né? Aliás, essa droga nem sempre foi proibida e antigamente ela era muito utilizada para fazer calçados e coisa e tal. Não sei, não tenho sapato, nem roupa, nem nada, e também não faço uso, então não posso dizer para vocês, né? Mas só que a televisão ela vai colocando de uma certa forma, né? Ontem passou eu nunca assisti, mas ontem passou um filme e eu achei meio estranho. Ó, a Priscila falou a questão do aborto também. A questão do aborto é algo que eles têm batido bastante, né? Do tipo, eu não estou nem falando do anencéfalo, né? Que daí não resistiria e daí tem todo um apego. E na verdade não é que você vai ser obrigado, mas você poderia ter o direito de fazer. Mas eles cada vez mais dizem que é um direito da pessoa escolher ou não.
né? E a religião diz que não, que talvez exista algo maior sobre isso, tá? A gente falando assim, parece uma coisa assim, tá, não sei o quê, mas se aquilo vier mais próximo da gente, a gente vê como o pensar sobre isso é algo assim bem grande, né? Porque você pode se questionar assim, mas por que então fulana está grávida, né? Por que então, às vezes, num caso, por exemplo, de doença, que a pessoa engravidou, né? Num caso de doença grave, ela pode fazer algo chamado aborto necessário. Só que para realizar o aborto necessário, porque aborto necessário para salvar a vida da mãe, porque senão vai morrer a mãe e a criança, né? Necessita de uma ação judicial, porque corre um processo, né, feito uma petição criminal, para daí você receber um alvará e poder levar no hospital para fazer, porque o médico não pode fazer, pode ser de poucas semanas, né? Então mas é algo que a televisão tem mostrado cada vez mais para daqui a pouco mudar o comportamento. E assim já teve várias coisas que antes talvez não eram tão aceitas e hoje em dia já é, né? A questão do poliamor e tudo mais. E agora teve os ministros decidiram que na verdade não é possível, né? Porque já existia, por exemplo, certidão de nascimento com nome assim, 2 pais e uma mãe, né, 4 pessoas, alguma coisa assim. Eles disseram que não, vai ter que ser alterado e quem teve essa certidão de nascimento vai ter que ser alterado. Então a gente fica assim numa situação. O professor sabe dizer o que é certo, o que é errado? Não, eu não sei, só estou dizendo que é dinâmico, né? Estou dizendo assim que as coisas vão mudando. Talvez muitas coisas, hoje em dia a gente pensa assim, cara, que loucura. Antigamente não existia o divórcio, a pessoa se desquitava. A pessoa que se desquitava nunca conseguia casar de novo. E daí influenciava nos direitos ali dos herdeiros. Então, assim, nesses pontos, aí você vê que tinha que haver uma alteração. Em outros pontos a gente também vai vendo que talvez necessite também, né? Talvez a legislação não acompanhou a evolução da sociedade. Tá? O Sócrates, vocês sabem que ele foi condenado por seduzir ele teve que tomar veneno, né? Que aí tem o nome, né? Acho que se Cicuta, condenado por seduzir a juventude, né? A não honrar os deuses da cidade, tá? Aí ele podia negar, ele tomou lá o veneno. Platão. Então falamos sobre Sócrates, agora vamos falar sobre Platão. Pessoal, tendo em vista o nosso horário, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa pausa, retornamos aqui com o Platão, já logo em seguida, depois do intervalo. Vamos fazer um intervalo de uns 15 minutinhos, tá bom? 15 minutos a gente retorna, eu vou ficar por aqui. Tá? Se tiver alguma dúvida, também já aproveito para responder. Um abraço e até daqui a 15 minutos. Valeu, pessoal.